Domingos Jorge Velho chega à terra dos Guaranhuns. Então vamos lá continuar nossas histórias aqui do livro Histórias de Garanhuns, de Alfredo Leite Cavalcante, depois da vinheta. Toda cidade tem histórias. Algumas foram vividas, outras jamais foram contadas. Pois é, então vamos continuar com a história de Garanhuns, contada por Alfredo Leite Cavalcante em seu livro. E a gente parou na Guerra dos Palmares, em Domingos Jorge Velho. Então vamos lá. Apaziguados os ânimos do gentil Cariri a ferro, seis fogo pelas tropas aguerridas do grande sertanista Domingos Jorge Velho, que deixaram os campos dos rios Açu e Piranhas, bem como das serras do Araripe e do Ararobá talados, com um consequente morticínio de milhares de silvícolas das tribos de Canidé, também Janduim, Icó e Sucuru. Regressou então o intrépido mestre de campo em fins de 1692 aos campos do Unhanhum, ou Campos dos Guaranhum, em cujas cercanias, nos bosques frondosos de serras escarpadas, permaneciam emboscados os pretos dos quilombos. Assim era a situação na Serra da Barriga, nas proximidades de União dos Palmares, onde se havia estabelecido em mucambos, que dominavam penedias e escarpas rodeados de profundos fojos, cercados de sucessivas estacadas. O rei Zumbi, chefia da Troia dos negros voltados à vida bárbara, na expressão de Oliveira Martins. Viviam desse modo os quilombolas, embrenhados na escuridão das florestas, nos desvãos das grotas, em vigilante posição de tocaia contra os brancos escravagistas. A imensidade da Mata Virgem, ocupada pelos negros dispersos em seus arraiais, era um permanente perigo que urgia remediar. Máxime quando a área coberta tinha uma extensão de 1.060 léguas quadradas, constituindo um paralelograma na citação de Ernesto Enes, que, começando na Serra de Aca, dos campos do Unhanhum, corre 10 léguas ao sudoeste e dela corta ao nordeste até topar no rio Ipojuca, que são os rumos da costa de Pernambuco, desde o Rio São Francisco até o Cabo de Santo Agostinho, com 20 léguas de largura. Os mais antigos quem sabe essas distâncias de léguas, né? Pois é, vamos lá. Domingos Jorge Velho, então, após haver entregue a direção de guerra dos gentios ao seu conterrâneo, o sertanista Matias Cardoso de Almeida, a mando do governador-geral, marchou para os Palmares, varando por muitas léguas o sertão de Pernambuco, em procura de negros rebeldes, desfalcado de mantimentos e munições. Olha só, você andar não sei quantas léguas, sem mantimentos para se alimentar e sem munição, não é brinquedo não, viu? Localizado nos Palmares, a 10 de novembro de 1692, Domingos Jorge Velho e seus homens trataram logo de guerrear estes negros rebelados, coisa que não lhe foi fácil nesse princípio de pouca experiência que tinham das traças, astúcias e estratagemas desse inimigo e nenhum conhecimento das disposições destes países, muito fragoroso e mal penetráveis, segundo Rocha Pombo na sua clássica História do Brasil. Aí encontraram os reforços que lhe haviam enviado o governador Marquês de Montebello, a Severo Ernesto Enes, constituídos
por uma tropa de 60 homens, moradores da capitania das Alagoas, e outra dos moradores do Porto Calvo. Os primeiros, tanto que viram que na primeira investida não se pôde levar uma cerca adiante da qual a acharam, desmaiaram e, temendo que lhe faltasse de tudo o mantimento que lhes restava, retiraram-se outra vez para as suas casas e, segundo os do Porto Calvo, fizeram o mesmo no meio do caminho, o que obrigou a Domingos Jorge Velho, que também estava totalmente falto de tudo e o terço muito destroçado de fomes e marchas, também descesse a buscar refazimento. Pois é, depois de andar muitas léguas, Domingos Jorge Velho e seus companheiros tiveram que dar meia volta porque estavam desprovidos de tudo, né? Senão iam passar necessidade, fome e tudo mais. Mas a gente continua essa história no próximo vídeo, tá certo? Então aguardo vocês para mais um Senta que lá vem a história.